Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre como duas estruturas de mercados opostas, a concorrência perfeita e o oligopólio se manifesta dentro da engenharia de minas, dentro da mineração, que é a nossa área, né, minha e do Matheus, que somos integrantes desse grupo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como essas estruturas de mercados afetam o nosso curso, que é a engenharia de minas. Então, a mineração ela não é só rocha, explosivo e caminhão fora de estrada, né? Ela é uma indústria moldada por decisões econômicas e entender essa lógica é parte do trabalho de quem projeta uma mina. Agora a gente vai falar sobre dois extremos do espectro de mercado, né? Que é a concorrência perfeita versus o oligopólio. Então, antes de entrar exatamente na área da mineração, a gente vai alinhar os dois conceitos. Então, na concorrência perfeita, existem muitos vendedores pequenos, nenhum deles grande o suficiente para influenciar o preço sozinho. E o produto é homogêneo e as barreiras de entrada são baixas. Já no oligopólio, poucas empresas dominam quase toda a oferta. Então, as barreiras de entrada são altíssimas, né, por causa das empresas que já dominam. As decisões de uma empresa afetam diretamente as outras, e esse pequeno grupo ele tem forte poder sobre o preço e a quantidade, né, justamente por ser um pequeno grupo que domina. Então, guardando esses dois extremos, porque a mineração ela transita entre eles. Mas por que a mineração ela tende ao oligopólio? Porque, então, a grande mineração normalmente se organiza como oligopólio. Então, existem quatro motivos estruturais para isso. O primeiro é uma atividade extremamente intensiva em capital. Então, mina, ferrovia, porto, transporte, exigem bilhões de dólares antes de vender a primeira tonelada. Segundo, a geologia é escassa. Jazidas de alto teor são raras e concentradas em poucos lugares do mundo. Então, não se cria uma reserva por decreto, né? E, em terceiro, existe uma economia de escala forte. Quanto maior a operação, menor o custo por tonelada, o que expulsa os pequenos produtores. E quarto, o licenciamento ambiental e a regulação elevam ainda mais o custo e o tempo de entrada no setor. Aqui a gente vai dar uns dados um pouco sobre o minério de ferro, né? Então a gente vai mostrar que o que foi falado acima não é apenas uma teoria abstrata. Então, como a gente vê nos números, no mercado global de minério de ferro, a Vale, a Rio Tinto e a BHP concentram sozinhas cerca de 40% dos embarques mundiais. Somando a Fortescue, a quarta maior produtora de minério de ferro, a gente chega a aproximadamente 51% de mercado nas mãos de apenas quatro empresas. Isso é definição de oligopólio na prática. E a concentração não é coincidência, é consequência direta das barreiras que acabamos de descrever. Bom dia, eu sou o Matheus, né? Vou falar um pouco sobre as consequências do oligopólio para o setor, né? Essa concentração tem diversos efeitos concretos no setor, né? Então, o primeiro, o preço internacional do minério é ditado pela decisão de produção, pelas empresas internacionais, né? O segundo, fornecedores e clientes menores acabam tomando como tomadores de preço sem poder real de negociação. Terceiro, essas grandes mineradoras também negociam vantagem com fornecedores de equipamento e logística, né? E também o quarto, os ciclos de alta e baixa das commodities acabam amplificados. Porque a estratégia, poucas empresas, mesmo sem um acordo formal, tendem a se mover na mesma direção. Pode passar, por favor. E onde a concorrência perfeita ainda aparece? Então, nem toda mineração é oligopólio, na base da cadeia, o modelo se inverte. Mas nem toda mineração segue essa lógica, né? Na base da cadeia, o modelo se inverte, como eu falei. Na pequena mineração e no garimpo, temos muitos agentes dispersos, né? E nenhum deles é capaz de identificar o preço sozinho, como entrada e saída relativamente livres. Então, essas são características clássicas de concorrência perfeita, né? E o mesmo vale para o mercado de agregado da construção civil, como a areia e brito, que são os principais.
São mercados locais com produtos padronizados e dezenas de fornecedores regionais, onde quem decide o preço é o mercado e não a empresa, como normalmente em cidades grandes, essas coisas. E pode passar, por favor. E para concluir, então, né, o que isso significa para quem projeta Minas. Então, entender a estrutura de mercado, desculpa, entender a estrutura de mercado orienta decisões de viabilidade, escala de projeto, estratégia de custo, né? Em mercados e em mercados oligopolizados, como o de minério de ferro, o diferencial competitivo vem da escala, eficiência operacional e ganho de escala. E já em mercados pulverizados, como de agregados, quem vence é quem domina o custo local e a logística. E no fim das contas, né, a engenharia de Minas não escapa da economia. Ela decide todos os dias o mercado dentro dela mesmo. Então, esse foi o nosso trabalho, né? Espero que Francisco, professor, tenha gostado e mais é isso. Fala alguma coisa, Júlio? Não, só agradecer a professora também. Mostramos aí como essas estruturas de mercado, né, principalmente o oligopólio, afeta a mineração, né? É isso, né? Então, esse foi o nosso trabalho, do meu e do Matheus, né? Espero que a senhora tenha gostado, professora.